Olá pessoal, me chamo Jefferson, sou católico apostólico romano e hoje eu me propus a explicar sobre algo que eu percebo que ultimamente está sendo muito confuso, né? Até porque há muitos ramos aí do cristianismo e aí isso acaba ficando um pouco confuso, que é a Eucaristia, tá? Então vou tentar pegar ali a prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento e trazer até os dias atuais. Antigo Testamento, cumprimento no Novo Testamento e o pensamento posterior sobre isso, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, nossas ações, ajudai-nos a realizá-los para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, então vamos lá. Para começar, né? O que é Eucaristia? Eucaristia, a palavra Eucaristia, ela vem do grego, né? E significa basicamente ação de graça. É o momento em que o sacerdote vai ali e oferece o pão e o vinho em ação de graças. Então, isso é Eucaristia, o momento da ceia. Tá? Vamos lá. Qual é a prefiguração da ceia no Antigo Testamento? Então, desde o Gênesis, a gente já tem essa prefiguração da Eucaristia. Se nós pegarmos lá, Gênesis, capítulo 14, versículo 18, nós vamos ver que Abraão, ele vai receber do sacerdote Melquisedeque uma oferta. E essa oferta, ela já simboliza ali a Eucaristia. Vai dizer o seguinte: quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção. Então, nós sabemos, né, que Jesus Cristo, ele tem o sacerdócio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E aqui Melquisedeque, ele já traz a oferta para Abraão do pão e vinho, simbolizando aí, prefigurando a Eucaristia. Lá em Gênesis 49, também vamos ter uma outra prefiguração da Eucaristia, né? Gênesis 49, versículo 10 e 11, que vai dizer o seguinte: Jacó aqui, ele vai estar dando as bênçãos dele sobre seus filhos, sobre os patriarcas. Então ele vai falar sobre Judá. E ele diz assim, ó: o século não se afastará de Judá. O que é o século? Século significava questão do reinado, da autoridade, do poder. O século não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha, seu jumentinho, aceca o filhote da jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Então aqui, mais uma prefiguração no Antigo Testamento sobre a Eucaristia, onde isso aqui é algo que é para o futuro, né? Bem para o futuro, que isso aqui se cumpre em Cristo, né? Sobre a Eucaristia. Êxodo 16, 4, né? Esse aqui é um clássico, Êxodo 16, 4, que vai dizer o seguinte, Êxodo 16, 4, que diz o seguinte: Yahvé disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se andam ou não na minha lei. Então, o maná também ele simboliza isso, né? A Eucaristia, o pão que Deus alimentava o povo de Israel. Êxodo 12, 14. O que é que está lá em Êxodo 12, né? Lá em Êxodo 12, 14, Deus ele institui o Cordeiro Pascual, né? Vamos achar aqui. Este dia será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa para Yahvé nas vossas gerações, e festejareis. É um decreto perpétuo. Aqui Deus ele institui a Páscoa como estatuto e decreto perpétuo. E nós sabemos que os judeus eles não têm como celebrar a Páscoa plenamente porque não tem mais o templo, né? O templo ele é destruído no ano 70. Então o que é que acontece? Esse decreto perpétuo ele continua na igreja, né? Porque Jesus Cristo ele é o verdadeiro Cordeiro. Vamos nos lembrar das palavras de João Batista, que quando Jesus ele vai ser ali para ser batizado no Rio Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Essa é mais uma passagem que se cumpre nele. Lá em Êxodo 24, Deus ele vai estar fazendo aliança também com o seu povo. Êxodo 24, versículo 8, que vai dizer assim: Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este sangue da aliança que Yahvé fez convosco através de todas essas cláusulas. Então aquela aliança que Deus estava fazendo com o povo dele era uma aliança com o sangue, né? Este é o sangue da aliança de Yahvé, de Jeová, né? Então, mais uma vez, uma prefiguração do que se cumpre em Cristo, porque Cristo ele diz: este é o cálice da nova e eterna aliança. Fazer isto em memória de mim. Então, mais uma vez, você vê ali que é uma prefiguração da Eucaristia. Vamos lá. Levítico 17, 11. Levítico 17, 11, que vai dizer o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. E é o sangue de Cristo que fez a expiação eterna dos nossos pecados. Foi aquele sangue que comprou para nós a salvação, né? Então, mais uma vez, a prefiguração aqui
de novo, da Eucaristia. Levítico 24, do 5 ao 9. Levítico 24. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, tendo cada um 2 décimos. Em seguida os porá em 2 fileiras de 6 sobre a mesa pura, que está diante a Yahvé. Sobre esta fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferença queimada a Yahvé. Cada dia de sábado serão colocados permanentemente diante de Yahvé. Os israelitas os fornecerão como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e aos seus filhos, que o comerão no lugar santo, pois é coisa santíssima para ele, das oferendas queimadas a Yahvé. É a lei perpétua. Então, mais uma vez, aqui, o pão está sendo feito e ele é sagrado. E é uma aliança perpétua para o povo de Israel. Lembrando que hoje o povo de Israel não tem como mais fazer isso, né? Então, esse estatuto perpétuo, essa lei perpétua, ela continua na igreja. Vamos lá, continuar. Né? Tem outras passagens, lá em 1 Samuel 21,6, Davi ele vai comer, né, esses pães aqui, né, que eram os pães que Deus já tinha instituído antes, que eram pães sagrados. Né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 6 e 8, Elias ele está na caverna e o anjo faz para ele um pão. Ele come daquele pão e suas forças se revigoram. Mais uma vez, prefigurando o sentido espiritual da Eucaristia. Que aquele que se alimenta da Eucaristia, né, aquele que se alimenta do corpo do Senhor, recebe graça, né, algo espiritual. Isaías 25, 6 a 9, né? Vou ler esse aqui porque ele é bem interessante. Isaías vai dizer o seguinte: E Yahvé dos exércitos prepara para todos os povos sobre esta montanha um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Ele destruiu sobre esta montanha o véu que envolvia todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações. Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Senhor Yahvé enxuga as lágrimas de todos os rostos. Ele removerá de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque Yahvé o disse. Nesse dia se dirá: Vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos, certos de que nos salvaria. Este é Yahvé, em que esperávamos. Exaltemos, alegremos-nos na sua salvação. Então, isso já se cumpriu, né? Não em sua totalidade, porque ainda nem todos os povos da terra têm Cristo como seu salvador, porém, a maior parte dos povos da terra hoje já tem conhecimento e já comungam do corpo e do sangue do nosso Senhor. Aquele banquete que Yahvé promete aqui ao povo de Israel, que seria para todos os povos, hoje se cumpre na igreja. Tá bom, gente? Então, isso são as prefigurações, algumas passagens que está ali da prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento, tá? E por que é importante a Eucaristia? Porque ele é um sacramento instituído pelo próprio Deus. Você vai percebendo que Cristo, ele não aboliu a lei. Ele cumpre a lei e ele dá sentido pleno a essa lei. E toda a lei do Senhor se cumpre em Cristo. Então, esses estatutos, essas leis, essas prefigurações do Antigo Testamento, elas têm um sentido que leva até o Novo Testamento, a nova aliança, até Cristo, aquele que tira os nossos pecados. Tá, agora que a gente viu isso no Antigo Testamento, as prefigurações, nós vamos ver agora no Novo Testamento, né? Aonde é que Cristo instituiu isso? Por que Cristo falou sobre isso? E agora aqui eu quero falar um pouquinho também de história com vocês, que é o seguinte. Às vezes a gente lê a Bíblia e lê ela assim, tipo, de carreirinha, e não entende que a Bíblia, ela tem momentos na história que foram escritos, né? Por exemplo, no Novo Testamento, a primeira pessoa a escrever sobre Cristo foi o apóstolo Paulo. São Paulo, ele escreve primeiro sobre Jesus, e depois os outros. Então, nós vamos começar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, que é a Eucaristia, ação de graças, dá graças, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que, comendo deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo, ele já vai dando as primeiras pinceladas, ele já mostra ali, ele já fala sobre a ceia, né? Ele é o primeiro a escrever sobre a ceia e sobre a instituição da Eucaristia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, eu recebi, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti, né? E aí, depois a gente vai ler lá, né, os evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, tá, galera? Então, o apóstolo Paulo já estava até morto quando o evangelho de Marcos foi escrito. E depois foram os outros evangelhos, né? Mateus, Lucas e o último de todos os evangelhos foi João. Então, eu vou ler aqui Mateus, capítulo 26, versículo 26, que vai dizer o seguinte, ó. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não bebereis mais deste fruto da videira até o dia em que convosco bebereis o vinho novo no reino do meu Pai.
Então, aqui está a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, na noite ali em que Cristo depois, né, ele vai ser levado até a paixão. Então, gente, a gente tem que entender isso. Paulo, ele vai falar sobre a Eucaristia, é ele quem traz o primeiro relato sobre isto, né, sobre Cristo ter instituído a Eucaristia, e logo depois os evangelistas, eles vão escrever também sobre isso, tá? E aí, João, ele passa, eu acho que deve ser do conhecimento geral, talvez não, né, mas vou falar. João, ele é o último apóstolo a morrer, e ele morre de velhice, morre por causas naturais, e ele é o último apóstolo. E o que é que acontece? Muito tempo depois, lá pro ano 90, o Evangelho de João ele é escrito, e ele está tentando combater uma heresia, né, que se chama gnosticismo. E o gnosticismo, ele negava a encarnação de Jesus Cristo. É por isso que João começa com já inicia seu evangelho com aquele versículo famosíssimo, né, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E um pouco mais para frente ele vai dizer: e o verbo se encarnou e habitou entre nós. Então João, ele estava tentando combater uma seita que não era cristã, porém se aproveitava de artifícios cristãos e dizia que Jesus Cristo, ele não era um homem, e sim apenas um espírito. Então, por isso que a Eucaristia não podia ser o corpo e o sangue de Jesus. E nisso fica muito claro por quê. João, ele é o único evangelista, o único, que traz um relato de Jesus explicando sobre a Eucaristia, tá? Então, lá em João, capítulo 6, Jesus ele começa a explicar sobre a Eucaristia de uma forma que escandaliza os judeus, escandaliza os seus próprios discípulos. João, capítulo 6, versículo 48, que vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é, e aqui Jesus ele é muito enfático, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Então Jesus, ele está sendo muito enfático, né? No caso, João escrevendo ali o Evangelho, usando as palavras enfáticas de Cristo. Verdadeiramente, meu corpo é comida. Verdadeiramente, o meu sangue é bebida, né? Então, quando você entende a linha histórica e qual o intuito de que foi escrito o livro de João, você percebe que isso aqui era uma catequese, mostrando já que se cria na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Era esse o pensamento já dos apóstolos, né? E vai continuar assim. Versículo 29. Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir de onde antes estava? O Espírito é que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Jesus dizendo que as suas palavras, aquilo que ele estava falando, era Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam, e quem era aquele que o entregara. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concebido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, os próprios discípulos de Jesus não estavam andando mais com ele. Muitos dos discípulos abandonaram. Ué, que papo é esse? Que ele vai dar a carne dele pra gente comer, que vai dar o sangue dele pra gente beber, né? Isso pro judeu é algo inadmissível. Então, os próprios discípulos dele abandonaram ele. E para você ver que Jesus ele falou isso de forma literal, que quando você pega a construção dos outros evangelhos, quando Jesus ele vai falar por parábolas, depois que ele conta a parábola e as pessoas não entendem, ele chega em um lugar reservado e ele explica aquela parábola aos seus apóstolos, né, aos 12. Só que nesse caso não. Nesse caso Jesus diz o seguinte: então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Então Jesus olha e fala assim: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. E Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu os 12? No entanto, um de vós é um diabo. Então, gente, isso aqui fica muito claro também que existe uma presença real de Cristo na Eucaristia. No pão e no vinho é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo depois da consagração, né? Para ficar mais enfático, né, depois que Jesus ele morre e ressuscita, existe uma passagem enigmática, né, lá em Lucas, que é
em Emaús. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Lucas 24, versículo 30. Jesus, ele ressuscita, então ele começa a andar ali no caminho de Emaús e ele encontra 2 de seus discípulos, né? E nisso, eles não reconhecem Jesus, né? E Jesus vai celebrar uma ceia com eles, que é, no caso, a primeira ceia depois da sua ressurreição. É o próprio Jesus quem faz. Ele faz a última ceia, né? Onde ele institui a Eucaristia, e ele vai fazer também a primeira ceia, né? Então vai dizer aqui, ó, Lucas 24, 28. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Eles ainda não sabiam que era Jesus, tá, gente? Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram ele. Porém, ficou invisível diante deles. Quando eles comem o pão consagrado, Jesus parte o pão, eles comem o pão. E aí eles percebem que é Jesus. Mostrando também que a Eucaristia é algo espiritual. É o alimento espiritual para a nossa alma. É o alimento divino. É literalmente Deus conosco. Nós estamos comungando, participando de Deus, né? Isso, para mim, é algo grandioso, muito glorioso, né? E para aqueles que creem também, né? Você se alimenta do próprio Deus, se alimenta do próprio Cristo. Tá, para nós avançarmos aqui, e eu quero mostrar para vocês como era o pensamento dos primeiros padres da igreja, né? Daqueles que sucederam os apóstolos depois que os apóstolos morreram. Né? Eu já trouxe para vocês aqui como era o pensamento ali de Paulo, né? Ele diz que ele é o primeiro a escrever sobre a Eucaristia, e ele ainda fala de uma condenação para aquele que come e bebe do corpo do Senhor, né? Então, isso mostra também que não é algo simbólico, e eu vou falar um pouco disso mais para frente, né? Que a Eucaristia, ela hoje é tratada por alguns ramos como um símbolo, mas não é um símbolo, e Jesus vai falar isso, né? Que aquilo ali, que o corpo dele é verdadeiramente comida e o sangue dele verdadeiramente é bebida, tá? Vamos lá, e como é o pensamento dos padres apostólicos? Eu vou pegar aqui algumas citações, e eu vou pegar dos padres orientais primeiro, depois eu vou passar para os padres ocidentais. Então eu vou falar para vocês aqui sobre alguns padres da igreja. Eu vou começar por Santo Inácio de Antioquia. Só para contextualizar o porquê é importante os escritos de Santo Inácio. Santo Inácio, ele foi discípulo do apóstolo João, tá? E ele sucede Pedro na igreja de Antioquia. Ele foi um dos sucessores de Pedro, tá? Ele morreu no ano 107, tá bom, gente? Então, 17 anos depois ali, mais ou menos, da morte do apóstolo João. Né? E ele vai dizer assim em uma das suas cartas: eles, os hereges, se abstêm da Eucaristia e da oração porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai o ressuscitou, né? Então ele está dizendo ali que os hereges, ainda aqui se tratando dos gnósticos, tá, gente? O gnosticismo foi uma das primeiras heresias ali que surgem, que atrapalham ali um pouco os cristãos, né? Então, tanto na Bíblia, tanto nas cartas, quanto depois nas cartas dos sucessores, vai estar combatendo essa heresia do gnosticismo. Então aqui ele já vai dizer, os hereges se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessa que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Então a santidade está dizendo, a Eucaristia, esse pão que a gente consagra, é a carne de Jesus Cristo. Não é um símbolo, é a própria carne de Cristo. São Justino Marte, né, que morreu no ano 165, um dos primeiros apologistas, né, do cristianismo. Ele era leigo, ele não foi bispo, nem nada disso, mas foi um dos primeiros apologistas. Ele vai dizer isso. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, e ninguém pode dele participar senão aquele que crê que a nossa doutrina é verdadeira. Pois não recebemos isto como pão comum, nem como uma bebida comum, mas como Jesus Cristo, nosso Salvador, que se faz carne por meio do verbo de Deus. Mais uma vez, nós não temos isso por uma bebida comum ou por uma comida comum, mas é o próprio Jesus Cristo, né? Vamos lá, continuando então. Orígenes de Alexandria, né? Ali por volta do ano 250. Vós que fostes acostumados a tomar parte dos mistérios divinos, sabeis como quando recebeis o corpo do Senhor, deveis tê-lo com todo respeito e veneração, para que nenhuma partícula dele caia no chão. Até hoje a Igreja Católica ela faz isso, né? Pede para que seus fiéis tomem cuidado na hora que forem comungar o corpo de Cristo, para que nenhuma partícula ali se perca, porque temos que ter todo respeito ao nosso Deus. São Cirilo de Jerusalém, né? Bispo de Jerusalém, ele vai dizer: sob a aparência do pão é o corpo de Cristo, que é dado, e sob a aparência do vinho é o sangue de Cristo. E para que não penseis que são apenas símbolos, eu te asseguro pela palavra de Cristo, que é seu corpo e seu sangue, né? Então tá aqui o bispo de Jerusalém, né? Do ano 380, já falando que não era um símbolo, mas que era, ele assegurava pelas palavras de Cristo, que era o corpo e o sangue. Né? Vamos mais para frente aqui. São João Crisóstomo, né? Foi patriarca ali de Constantinopla, ano 407. Aquele que disse, isto é meu corpo, transformou o pão e o vinho. E não devemos considerar o que está diante de nós como mera substância, mas como o próprio corpo e sangue de Cristo. Então ele vai dizer, aquilo ali não é mera substância, não é o pão e o vinho. Ele é transformado no corpo e no sangue de Cristo. Né? Agora eu vou para os padres ocidentais, tá? Vamos lá. Santo Ambrósio de Milão, né? Ele é bispo e doutor da igreja, e foi ele uma das causas que Santo Agostinho ele se converte, né? Tu dizes, talvez, isto parece pão. Sim,
mas é pão antes das palavras sacramentais. Quando ocorre a consagração, o pão se torna a carne de Cristo. Né? Santo Agostinho, né, bispo de Hipona, o que vedes é pão e um cálice, mas o que vosso próprio olhar sugere não é o suficiente. O que a fé vos pede para aceitar é que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. São Gregório Magno. O corpo e o sangue de Cristo são a única esperança e salvação dos fiéis. A Eucaristia nos une a Cristo e renova em nós a graça de sua redenção. Cadê? São João Damasceno. O pão e o vinho não são apenas figuras do corpo e sangue de Cristo, mas o próprio corpo e sangue do Senhor transformados pela palavra de Deus. Né? Então eu acho que aqui já está mais do que demonstrado como se crê na Eucaristia. Vamos lá, gente. Depois de um tempo, né, a igreja ela precisa explicar sobre a Eucaristia. Só que a igreja oriental, que é a igreja ortodoxa, ela não se debruça sobre esse assunto tanto, porque ela diz que isso é um mistério de fé. Enquanto a igreja no Ocidente, né, que é a igreja católica romana, ela já sistematiza, ela já cria uma teologia em cima daquilo. E quem é responsável por isso é São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino ele fica ali responsável por explicar como é que pode o pão se transformar na carne de Cristo e o sangue se transformar, e o vinho se transformar no sangue de Cristo, se na hora que eu como, que eu bebo, eu estou vendo o pão e o sangue. Então, como é que pode isso? Não existe, isso é loucura, não tem como. Então ele usa a filosofia aristotélica usando substância e acidentes. Tá? Então, gente, o que é a substância? A substância é aquilo que é na sua essência, tá? Naquilo que é na sua realidade fundamental. Enquanto os acidentes são a sua, como é que você pode dizer? É a sua realidade visível e sensível, tá? Então vamos lá. O que é que São Tomás de Aquino vai dizer? Que no momento da transubstanciação do pão e do vinho, Cristo ele muda a substância do pão e do vinho. A substância ela deixa de ser pão e vinho e passa a ser corpo e sangue de Cristo. Porém, os seus acidentes, que é o pão e o vinho, eles permanecem, que são aquilo que é sensível ao ser humano, ele permanece. Tá? O que é que isso significa teologicamente? Eu vou ler para vocês aqui. Ó. São Tomás explica que a transubstanciação não significa que o pão e o vinho deixam de existir como tais, no sentido das aparências, mas sim que, na realidade, sua substância, o que eles são de fato, é substituída pelo corpo e sangue de Cristo. Assim que se recebe na Eucaristia não é mais pão nem vinho, mas o próprio Cristo sob a aparência de pão e vinho. Então, substancialmente, a transubstanciação ela acontece. Substancialmente, ela não é mais pão nem mais vinho, mas sim corpo e sangue. E isso, gente, vai ligar diretamente com o que Jesus falou em João 6. Porque lá em João 6, quando vocês forem ler, né, novamente, vocês vão ver que Jesus ele está explicando isso e os judeus eles não creem. E seus próprios discípulos não creem nele. Porque eles falam, como é que este homem vai dar o seu corpo pra gente comer? Como é que ele vai dar o pão pra gente... Como é que ele vai dar a carne dele pra gente comer? Como é que ele vai dar o sangue dele pra gente beber? Né? E Cristo, ele queria... O que é que Cristo pede da gente? A fé. Ele pede a fé de nós. Então, São Tomás de Aquino, ele tenta trazer a fé junto com a razão e ele traz essa explicação. Ele traz uma fé racional. Mas que ainda assim, você precisa ter fé para crer. Você precisa da fé para crer que, substancialmente, o pão se transforma na carne de Cristo e o sangue se transforma no corpo de Cristo. Tá? Então esse é o ensinamento da igreja desde os apóstolos até os dias de hoje. E eu vou trazer também quando isso se ramifica no protestantismo, quando na reforma protestante, cada teólogo reformador ele vai ter o seu meio de pensar a Eucaristia. E nós temos os três principais que perduram até hoje. O primeiro é do reformador Lutero, onde Lutero ele diz que ele crê na consubstanciação, onde o pão e o vinho contém também o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ele não se transforma, mas ele contém o corpo e o sangue. É uma linha muito tênue entre a consubstanciação e a transubstanciação. Tá? Transubstanciação. A substância, ela se transforma em sua essência, porém os seus acidentes, que é o pão e o vinho, que são os acidentes visíveis, continuam iguais. Na consubstanciação, a substância ela continua a mesma, sendo pão e vinho, porém, junto com essa substância tem o corpo e o sangue de Cristo. Então Lutero ele crê dessa maneira. Já Calvino ele vai crer que sob o pão e o vinho Cristo está espiritualmente. Continua sendo corpo, ou continua sendo pão, continua sendo vinho. Quando tem a consagração, Jesus não está ali, né, de forma consubstancial, nem transubstancial, mas de forma espiritual. E existe a terceira linha, que é a linha de Zwingli, onde ele vai dizer que o pão e o vinho simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Eu vou ler algumas citações deles, de cada reformador aqui.
Então eu vou ler para vocês algumas citações primeiro de Lutero, que crê na consubstanciação. Diz o seguinte, Lutero, né? O pão e o vinho não são meras representações do corpo e sangue de Cristo, mas de fato o corpo e o sangue de Cristo. Cristo está presente na Eucaristia e este sacramento é real. Sobre a última ceia, a presença de Cristo na Eucaristia. Cristo disse, e este é meu corpo. Ele não disse, este é o símbolo do meu corpo, mas sim, este é meu corpo. Portanto, o que ele disse devemos crer. A Eucaristia não é uma simples lembrança, mas uma verdadeira participação no corpo e no sangue de Cristo, como ele mesmo o disse. Né? Outra citação de Lutero. Se você quiser desconsiderar a presença real de Cristo, você negaria a própria palavra de Cristo, e ao negar a palavra de Cristo, você está destruindo a fé. Né? Da Confissão de Augsburgo. Né? Uma outra citação aqui. Cristo no sacramento da Eucaristia é oferecido não apenas como exemplo, mas como um verdadeiro alimento e bebida para a nossa salvação. Da pequena catequese de Lutero. Né? Vamos lá, tem mais citação. Onde a palavra de Deus está presente, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes também. E assim o pão e o vinho se tornam de fato o corpo e sangue de Cristo. Da grande confissão de fé de Lutero. A Eucaristia não é uma obra nossa, mas uma obra de Deus em nós, na qual ele nos dá seu corpo e sangue para a nossa salvação. Né? Então, essas são as citações de Lutero sobre a Eucaristia. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra citação aqui. Pronto, tem uma citação que vai falar melhor sobre a consubstanciação. Este pão e vinho são o corpo e sangue de Cristo. Não porque a substância do pão e do vinho é transformada, mas porque Cristo é realmente presente neles. E ele oferece a si mesmo a nós por meio deles. Né? Então, você vai percebendo aí que ele não crê na transformação da substância, mas ele crê que Cristo está presente mesmo a substância ainda sendo essencialmente pão e vinho, tá? Mas Cristo está com seu corpo e com seu sangue ali. Então é essa forma que Lutero acredita. Então vamos lá para as citações de João Calvino. Se alguém me pergunta como isso ocorre, não hesitaria em responder que é um mistério de grande profundidade. Tá? Uma segunda citação aqui, né? Ali ele está falando, a fonte dali é comentário sobre 1 Coríntios 11:24. Cristo é verdadeiramente dado a nós na ceia, para que possamos participar dele e de todos os seus benefícios, institutos da religião cristã. A ceia é um dom celestial pelo qual Cristo se comunica a nós, institutos da religião cristã. A carne de Cristo não é comida por nós de modo natural, mas pelo poder secreto do Espírito Santo. Então aqui João Calvino, ele já muda um pouco o discurso, né? Falando que a gente participa do corpo de Cristo, né? No caso a gente não, eles, né? Do corpo de Cristo de forma secreta e é pelo Espírito Santo. Na Eucaristia, Cristo não desce até nós, mas somos elevados a ele. A verdadeira substância do sacramento consiste em Cristo sendo recebido por nós espiritualmente. Né? Então, João Calvino ele crê na Eucaristia como algo espiritual. Tá? A ceia é um espelho no qual podemos contemplar a morte de Cristo e aplicá-las a nós mesmos. O pão e o vinho são sinais visíveis da realidade invisível, a comunhão com Cristo. Né? Então, essas são algumas citações de Calvino. Né? A comunhão que temos com Cristo na ceia é espiritual, mas não menos real por isso. Então, ele já crê de outra forma. É algo secreto, né? E é algo espiritual que está acontecendo ali na Eucaristia. Vamos para frente aqui. Tá, vamos lá. A terceira linha, né, que eu vou abordar aqui hoje, é a linha de Zwingli, que é a linha mais herética de todas, tá? Inclusive, todos na cristandade, tanto a Igreja Católica, quanto Lutero, quanto Calvino, disse que Zwingli ele era herege, né? E quais são as citações que ele faz, né? A ceia do Senhor é um sinal pelo qual lembramos que Cristo morreu por nós. Beleza? Cristo não poderia estar corporalmente no sacramento, pois subiu ao céu e lá permanece até o seu retorno. Né? Então ele faz essa distinção aí. Ah, Jesus está no céu, então como é que pode o pão e o vinho ser o corpo de Cristo? Como é que pode ser uma transubstanciação? Como é que pode ser consubstancial? Como é que o corpo de Cristo está no céu e está na terra ao mesmo tempo? Né? Eu acho que faltou um pouco de fé a Zwingli. Né? A Eucaristia não é um sacrifício, mas uma recordação de um único sacrifício de Cristo na cruz. Né? Então ele trata a Eucaristia como algo a se recordar. O pão e o vinho são símbolos, representações visíveis de uma realidade espiritual. Então, mais uma vez, ele vai dizer aqui que é um símbolo. O pão e o vinho está simbolizando ali o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, mas que não é. Tá? Comemos a carne de Cristo simbolicamente pela fé e não com a boca. Né? Então, ele vai dizer mais uma vez ali que é simbólico. Na ceia não há mudança na substância do pão e do vinho, mas sim uma mudança no coração do crente. Né? Então, fica tudo aquilo meio assim, não, é pão e vinho, mas o que vai mudar é seu coração, não vai mudar a substância ali da coisa. A ceia é uma proclamação da morte de Cristo e não a repetição de seu sacrifício. O corpo de Cristo está no céu. Na ceia participamos espiritualmente de seus benefícios. Então é isso, esse é o coisa de Zwingli e eu acho que é o que grande parte hoje das igrejas evangélicas acreditam, né? Que é algo espiritual, né? Mas era isso que eu queria falar sobre a Eucaristia. Eu não sou teólogo, não faço muito tempo, né? Nunca fiz teologia, mas eu quis mostrar um pouquinho da realidade desse mistério que é a Eucaristia, né? Um mistério que vem desde o Antigo Testamento, prefigurando em algumas figuras, em símbolos no Antigo Testamento, onde Cristo institui a Eucaristia, onde os apóstolos ensinam sobre ela, e onde a igreja ela vai ensinar também de forma uniforme sobre a
Eucaristia. E até onde foi parando depois as demais formas de pensar do protestantismo, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Comente aí a sua opinião abaixo, o que você acha, né? Curta se você curtir e compartilhe aí com mais pessoas, né? Para que essa informação pode chegar. O vídeo tá um pouco picotado, galera, também, porque eu acabei gravando em horário de trabalho, então chega cliente, sai cliente, faz um monte de coisa, então não consegui gravar um vídeo uniforme, direto, como eu gostaria, mas eu creio que com a edição vai ficar um pouquinho melhor, né? Eu espero que tenha ficado um pouco melhor para vocês assistirem e entender um pouco sobre qual é o pensamento católico, o pensamento reformado, né? E o pensamento ortodoxo, que é igual ao católico, né? Então não muda muita coisa, sobre a Eucaristia, beleza? Fique com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e que a Virgem Maria possa interceder por todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.